Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel, espaço esse dedicado para discutirmos todos os assuntos relacionados à gota. Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e hoje eu comentarei aqui com você a respeito de como nós fazemos o diagnóstico de gota. Durante esse vídeo, eu comentarei sobre os itens que nós avaliamos na nossa prática clínica para chegarmos nesse diagnóstico, os itens clínicos, laboratorial e de imagem. Fique aqui comigo que você entenderá melhor como nós chegamos no diagnóstico desta doença. Após a primeira crise de gota na vida. Do ponto de vista clínico, eu já fiz um vídeo a respeito das manifestações clínicas desta patologia. Mas, resumindo aqui para você, a gente sempre avalia então durante a nossa história, que a gente chama de anamnese no nosso consultório, quais são os sintomas do paciente. O paciente com gota caracteristicamente apresenta crises de artrite que acometem uma articulação por vez. Em geral começa lá no dedão do pé, onde forma-se o joanete, e essa crise ela dura poucos dias, 3 a 5 dias em geral, e melhora com ou sem remédio, ela é autolimitada. E entre uma crise e outra há um intervalo assintomático, sem dor nenhuma. Esse intervalo, progressivamente, ele vai diminuindo entre as crises. Então, no decorrer da doença, o intervalo sem dor, sem crise, vai diminuindo até que uma hora o paciente tem uma crise atrás da outra. A gente sempre avalia, então, essa parte clínica que é a mais importante na medicina. Do ponto de vista laboratorial, que seria o segundo item, os pacientes apresentam o ácido úrico alto, que em geral acima de 6,8. Por que acima de 6,8? Até esse valor, o ácido úrico, que é um ácido orgânico fraco, ele encontra-se solúvel no nosso organismo. A partir desse valor, ele começa a cristalizar-se. Então, a partir de 6,8 a gente chama de hiperuricemia, ou seja, ácido úrico alto no sangue. Os pacientes com gota, todos apresentam um quadro de hiperuricemia. É uma condição necessária, mas não o bastante para o paciente desenvolver gota. Não é todo mundo que tem ácido úrico alto que vai ter gota. A gente vai fazer um vídeo mais para frente sobre isso. Mas cerca de 20% dos pacientes em geral que têm ácido úrico alto irão desenvolver essa doença. Mas todos que têm gota têm ácido úrico alto no seu organismo. Vale aqui destacar que se o ácido úrico for colhido durante uma crise de gota, ou seja, em vigência daquela crise, daquela inflamação, cerca de 30 a 40% dos pacientes vão apresentar o ácido úrico normal no sangue. E isso pode muitas vezes confundir o seu médico em relação ao diagnóstico. Isso ocorre porque durante uma crise de gota, o organismo do paciente começa a eliminar mais ácido úrico pelo rim, pela urina. Então, se você coletar na crise, por vezes o ácido úrico pode vir normal. O terceiro item é o de imagem, exames de imagem. E aqui entra raio-x, ultrassom e a tomografia de dupla energia. O raio-x, depois de algum tempo de doença, de anos de doença, ele começa a ter alterações radiográficas bastante características, erosões características no raio-x que a gente chama de saca-bocado, que se achada, isso chama muito atenção para a gota. O ultrassom também tem sinais característicos dessa doença, por exemplo, o sinal do duplo contorno, que é considerado inclusive patognomônico dessa doença, quando nós temos uma manifestação clínica que sugira a gota. O outro exame é a tomografia de dupla energia, que também pode ser utilizada. São poucos locais que têm esse tipo de tomografia específica que nos ajudam a visualizar os cristais de ácido úrico na articulação.
Portanto, para nós chegarmos no diagnóstico de gota, nós temos que ter esse conjunto clínico, laboratorial e imagem. O item imagem não é obrigatório, porque muitas vezes só vai ter alterações de imagem depois de um período já de doença, um longo tempo de doença. Se a gente se deparar com um paciente, com uma pessoa que tem uma clínica sugestiva de gota associada ao ácido úrico alto, lembrar, não devemos levar em consideração apenas o ácido úrico na crise, que ele pode vir normal. Então o ideal é colher 3, 4 semanas depois de uma crise. Se nós tivermos um quadro clínico típico e laboratorial com ácido úrico alto, a gente já consegue chegar no diagnóstico de gota. Combinado? Se você gostou aqui desse conteúdo, faça comentários, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis e siga a nossa página. A sua participação ativa em compartilhar e levar essa informação para o maior número de pessoas é muito importante para conseguirmos dessa forma mudarmos a história da gota. Um forte abraço a você e até a próxima!